Pessoal, boa noite. Acho que estamos ao vivo. Esse é mais um webinar fruto da campanha de ação solidária da Sobrice. Muito boa noite a todos. O tema aqui que nós vamos tratar hoje é de embolização articular, que é um tema que eu considero ser um hot topics aí dentro dos assuntos de radiologia intervencionista e deve crescer pelos próximos anos, diante do que nós estamos vendo de muita gente interessada em fazer o procedimento. Esse webinar ele conta com o apoio da GERB para poder ele existir, né, e estar aqui. E nós temos aqui convidados de peso nessa mesa de hoje. Eu vou passar a palavra para o Dr. Tiago Frank Nunes, que vai ser o nosso moderador, e ele vai fazer as apresentações e a moderação. Espero e desejo a todos que nós tenhamos uma ótima noite com bastante aprendizado e conhecimento. Boa noite a todos. Obrigado, Joaquim. Bom, hoje um encontro muito bacana, é um tema extremamente atraente para a comunidade da radiologia intervencionista. O tema hoje é sobre embolização articular, reforçando esse time de peso com extrema experiência no assunto. E gostaria primeiramente de convidar o primeiro palestrante, o Dr. Joaquim Mota Leal, atual presidente da Sobrice, com uma experiência já bastante interessante, junto com o Matheus, em relação ao tema. Joaquim. Valeu, Tiago, obrigado pela apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento de embolização articular, um tema que a gente vem estudando aí há cerca de 1 ano e meio, junto com o Matheus. E hoje nós estamos aqui, além do Matheus, temos também o Rodrigo, que é um ortopedista e que vai nos falar também da parte do tratamento e dos procedimentos em ortopedia, né, da sinovite e os tratamentos possíveis. A parte que eu fiquei de tratar com vocês é a parte de anatomia e a evidência científica relacionada à embolização articular. Eu vou me dedicar, inicialmente eu vou falar um pouquinho dos conceitos do racional da técnica, depois eu vou me concentrar na área de embolização genicular, que é onde a gente vem desenvolvendo a experiência. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Então, conceitualmente, a osteoartrite ela é bastante comum, né? E é a maior causa de dor, né, articular e de disability, né? Na população, principalmente na população adulta e mais idosa. Ali pelos anos 80, existia um conceito de que a osteoartrite ela estava vinculada a um processo histopatológico de sinovite, né, com uma inflamação abundante, e essa inflamação ela era atribuída como condição primária à cartilagem hialina e também com o envolvimento dos ossos, né, da região da articulação, por sobrecarga ou sobreuso dessa articulação. Esse conceito vem mudando aí nos últimos anos, e hoje o que se tem assim também como uma tese, né, uma teoria, é de que a sinovite, ela por si só, ela gera mediadores pró-inflamatórios, né? E isso está por trás da patogênese da osteoartrite. E isso também causa um efeito na articulação. Isso também já foi comprovado. Quando a gente tem a sinovite, a gente consegue caracterizar essa sinovite macroscopicamente através de exame de imagem, por ressonância e ultrassom, dessa inflamação causada pela sinovite. E essa inflamação, obviamente, vai causar, o componente da osteoartrite que vai causar dor e destruição ou alteração da articulação. Aqui é um organograma que eu fiz só para a gente tentar demonstrar isso. Então, a gente tem aqui, de um lado, a sinovite, a inflamação, do outro lado, o dano na região do osso, né, por trauma, sobrecarga. Esses fatores eles geram mediadores pró-inflamatórios que vão causar o quê? Degradação da cartilagem, piora, né, alteração da sinóvia, causando aqui um ciclo vicioso. Esse processo também envolve
a produção do fator de crescimento endotelial vascular, que é o promotor da neoangiogênese, né? Essa angiogênese, ela faz um ciclo também vicioso com inflamação crônica, através de hipóxia, isso aqui fica se retroalimentando, também com o processo de osteoartrite, e, inclusive, causa alteração ou aumento da irrigação da parte dos nervos, que é o que acaba levando o paciente a causar dor nas articulações. Então, isso aqui é bem resumido e muito simplório, mas é mais ou menos como o processo se encadeia. Então, qual seria o racional do procedimento em si de embolização articular? O racional seria justamente causar uma desvascularização através dessa embolização nesses vasos anômalos, né, que são responsáveis pela inflamação, e você embolizando e desvascularizando esses vasos anômalos, retirando a inflamação, você vai ter o alívio da dor e de alguns outros sintomas. Inicialmente, quem assim primeiro descreveu isso foi o Okuno, que é japonês. Esse foi um estudo piloto que ele fez em pacientes que tinham dor no joelho e tinham osteoartrite de pequena e moderada intensidade. Esse artigo foi publicado em 2005 na CVR, com um N aí de 11 pacientes, e naquela ocasião ele já demonstrava, através do VOMAC, que é um questionário que tanto avalia a dor, mas também avalia a parte da função da articulação, ele reparou que houve uma melhora da dor num prazo aí de 6 meses, mais ou menos, né? 5 meses, mais ou menos, levantando a ideia de que a embolização para articulação poderia ser um tratamento para alívio da dor. O próprio Okuno, em 2017, publicou a continuação dessa corte, aí já com um N muito maior. Aqui são os highlights da corte, que eu queria chamar a atenção. Foi uma corte com 72 pacientes, 95 joelhos. Importante ressaltar que ele usa como agente embolizante temporário o imipenem, que é um agente embolizante temporário. O imipenem tinha sido testado para hemorragia digestiva, no Japão, sobretudo, e observou-se que ele era um agente embolizante, sim, e temporário. Como o Okuno tinha medo que a embolização causasse algum tipo de necrose articular, então ele optou por usar esse agente embolizante temporário. Na verdade, é uma suspensão que você faz quando o contraste entra em contato com o antibiótico, ele forma como se fosse uma areia, e daí vira um agente embolizante. Ele não observou a necrose das articulações tratadas, observou uma melhora da dor, uma melhora da sinovite, observada inclusive por ressonância magnética, uma diminuição na necessidade da utilização da medicação, e ele conseguiu aí uma curva acumulativa de sucesso em 2 anos bastante boa para aqueles pacientes que eram Kerrigan-Lawrence 1 e 2, um acúmulo de sucesso clínico em torno de 80%, e para aqueles que tinham uma articulação um pouco pior, que no Lawrence 3, 70%. Que dá para ver nesse gráfico aqui. Quando a gente olha aqui no gráfico da direita, a curva de sucesso clínico acumulado, colocando uma linha de corte aqui em 2 anos, a gente repara que para os pacientes que tinham aqui Kerrigan-Lawrence, que eram caracterizados como Kerrigan-Lawrence 1 e 2, 80% desses pacientes estavam livres de sintomas, ou com melhora bastante significativa dos sintomas em 2 anos. Em relação ao pessoal do Kerrigan-Lawrence 3, em torno de 70%. Uma coisa muito importante e interessante de notar também, olhando aqui a tabela do lado esquerdo da tela, esse quadro marcado em vermelho mostra a quantidade e necessidade do uso de remédio para dor, né? Tanto anti-inflamatório, quanto opioides, quanto inclusive infiltrações. Aqui havia essa necessidade antes do procedimento da embolização, e houve um decréscimo após a embolização, um decréscimo sustentado quando a gente compara com a utilização dessas mesmas tratamentos, seja eles por via oral ou por via infiltração, inclusive com ácido hialurônico, em torno de 24 meses, mostrando que realmente houve um decréscimo da necessidade do uso do remédio para combater a dor desses pacientes. Aqui também retirado do artigo do Okuno, mostrando justamente a melhora da sinovite,
esse era um paciente que tinha essa sinovite no joelho aqui, mostrada pela ressonância magnética, antes do tratamento, e 2 anos após o tratamento, a mesma ressonância mostrando a melhora da inflamação. A melhora macroscópica, ou seja, tem inflamação sim, é possível ver pela ressonância sim, e é possível ver a melhora desses sinais de inflamação da sinovite pela ressonância também. Isso despertou um alvoroço na comunidade da radiologia intervencionista. Alguns médicos intervencionistas que já estavam se enveredando pelo campo da embolização prostática passaram a fazer estudos nesse tema. Esse aqui é o Bagla, que publicou esse artigo em 2020, com uma diferença. Nos Estados Unidos, não é permitido usar o imipenem como agente embolizante, porque não é um device. O imipenem ele é um antibiótico, é uma droga, então eles não teriam um FDA para poder fazer a embolização com o imipenem. E aí foram obrigados a utilizar o agente permanente, um agente particulado permanente, as microesferas. Aqui é um resumo do artigo. Foram tratados 20 pacientes, 20 joelhos. A utilização de microesfera é de 75 a 100 micras, como agente embólico permanente. Eles observaram que 65% dos pacientes apresentavam essa descoloração após a embolização, né, na pele, mas era uma descoloração autolimitada e com pouca repercussão em relação à dor. E eles observaram também 2 complicações, que foram parestesia sensorial plantar, e atribuíram, que foram 2 pacientes que utilizaram microesfera de 75 micras. Então, a partir desse momento, eles passaram a só utilizar 100 micras e não tiveram mais esse tipo de problema. Eles como resultado, tiveram melhora da dor, melhora da sinovite, novamente um decréscimo na utilização da medicação, mas com um follow-up aí de 6 meses. Esses são os dados que eu queria mostrar, destacar do artigo do Bagla. Aqui a escala de VAS, pré-procedimento e pós-procedimento, mostrando uma diminuição considerável da dor pós-procedimento. Aqui, novamente, o baseline da utilização de remédios para dor, opioides, acetaminofén e hormônio não esteroides, e, novamente, após os 6 meses, essa queda da utilização de remédios para dor. E aqui o score VOMAC, aqui o VOMAC total, são 3 critérios, e aqui o VOMAC-PEN, VOMAC-dor. Os senhores observem que houve um decréscimo tanto do VOMAC total quanto do VOMAC-PEN. Aqui, só para a gente ter ideia, quanto mais para cima está aqui a coluna, pior. Quanto mais para baixo, aqui vai estar melhor, o paciente vai estar melhor. Também, em 2021, saiu um outro artigo, o artigo do Mark Little, esse é o artigo da Inglaterra, o estudo Gênesis, também utilizou microesfera em pacientes com osteoartrite, grau médio e pouco, né? Mild e moderate. E esses são os highlights dos resultados do Little. Foram 38 pacientes tratados, um sucesso técnico em torno de 84%. Aqui chama atenção, o Matheus vai especificar melhor a técnica, mas ele não utiliza o cateterismo troncular, ele utiliza o cateterismo superseletivo desde a artéria poplítea, então é mais difícil cateterizar, talvez por isso a dificuldade do sucesso técnico. A utilização de microesfera de 100 a 300 como agente permanente, embólico. Houve também observado uma descoloração autolimitada da pele, em torno de 12%. Houve também, como resultado, melhora da dor, melhora da sinovite, com um segmento de 12 meses. Aqui, para destacar, ele utilizou também a escala de VAS para controlar a dor, e os senhores observem um decréscimo da escala de VAS ao longo do período, mas como score para observar dor e funcionalidade, vamos dizer assim, da articulação, ele utilizou o COS, que é um outro questionário utilizado para avaliar a articulação. E aqui o COS é o raciocínio contrário do VOMAC. Quanto pior o paciente está, mais baixo ele vai estar, e à medida que ele vai melhorando, esse VOMAC vai subindo, né? O score vai subindo. Isso é importante só para caracterizar o que está melhorando, o que está piorando. Bom, passando para a parte da anatomia,
que é um tema interessante, e vocês que conhecem sabem que desde a embolização de próstata a gente é um fanático por anatomia. A gente vai tentar aqui desmistificar um pouquinho a anatomia da genicular. Essa é uma arteriografia da região do joelho. Olhando assim, parece um bicho de 7 cabeças, um monte de artéria por aí pendurada. Mas se a gente olha passo a passo, a gente consegue identificar aqui as artérias. O esqueminha que eu tentei fazer aqui é utilizar a divisão anatômica que o Okuno utilizou no artigo dele de 2017, colocando cores e números, né? Ele colocou número, eu coloquei cores, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, de cima para baixo, a gente vai ter aqui a artéria patelar superior, a artéria genicular descendente, número 2. Essa aqui, para mim, é uma das artérias mais importantes do procedimento. Aqui, já em relação à artéria genicular superior, nós temos a lateral, número 3, e a medial, número 4. Em termos da artéria genicular inferior, nós temos a lateral, número 7, e a medial, número 6. E aí nós temos aqui uma artéria genicular média, né? É pouco vista, e uma artéria tibial anterior recorrente aqui embaixo, na face lateral. Se a gente pudesse tentar facilitar ainda mais a compreensão disso, essa foi a maneira que o Little tentou colocar em círculos, em zonas, né? A gente aqui pegou esse artigo esquemático desse artigo da CVIR, e nós vamos dividir por quadrantes. Dividimos em 4 quadrantes superiores e inferiores, e os senhores podem observar que no quadrante superior medial nós temos 2 artérias, a artéria descendente, genicular descendente, a artéria genicular superior média. No outro quadrante, no quadrante superior lateral, uma artéria, a genicular superior lateral. No quadrante inferior medial, uma artéria, a genicular inferior medial. No quadrante inferior lateral, 2 artérias, a genicular inferior lateral e a tibial anterior recorrente, certo? Acho que olhando assim fica mais fácil a gente conseguir separar as artérias. Olhando uma a uma, essa é a artéria genicular suprapatelar, né? Vocês podem ver aqui que ela está indo diretamente para a patela. Essa é uma artéria que não é muito vista, ela é menos frequente, mas é possível perfeitamente observá-la, principalmente colocando o paciente em perfil, né? A geografia em perfil. Agora, olhando todo mundo em PA, olhando a imagem em PA, essa para mim é a artéria uma das mais importantes, a artéria genicular descendente. Aqui é muito importante saber que a gente precisa fazer uma arteriografia acima do canal de Hunter, e a imagem tem que cortar acima para poder você pegar a genicular. Se você encosta, desce muito a imagem aqui nesse ponto, você perde a origem da artéria genicular, e essa é uma artéria, vocês vão ver na aula do Matheus, que contribui muito para a sinovite aqui, para a articulação. Normalmente a paciente tem sempre dor na região medial alta ali do joelho. Essa já é a artéria genicular superior lateral, a número 3, dá para ver bem, né? Normalmente ela sai aqui, às vezes ela sai junto aqui numa origem incomum. Aqui, obviamente, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Outra artéria, a artéria genicular superior medial, né? Às vezes ela sai no tronco comum aqui, ó, com a lateral, dá para ver aqui que essa aqui é uma origem comum. E ele tem esse perfil, parecendo uma gaivota, parecendo um bigode português, né? Aqui dá para ver a irrigação na região medial da parte superior do joelho, né? Aqui dá para ver bem a origem compartilhada entre a artéria genicular medial superior, superior medial e superior lateral. A artéria número 5 é a artéria tibial média, né? Esse filetezinho que vocês estão vendo aqui, ó, né? Difícil às vezes de olhar e cateterizar. Normalmente ela contribui pouco para a sinovite, né? Aqui ela saindo da origem compartilhada com uma artéria genicular superior lateral. Outra artéria bastante importante é essa artéria daqui, a artéria genicular inferior medial, né? Número 6, vai para a região inferior medial da articulação do joelho. Outra, a genicular inferior lateral, que faz anastomose aqui em cima com a superior lateral, assim como a medial, a genicular inferior medial também faz anastomose com a superior medial. E, por último, a artéria tibial anterior recorrente,
que normalmente ela faz essa irrigação da parte baixa lateral da articulação e às vezes ela faz a anastomose aqui em cima, com umas geniculares superiores e inferiores. Olhando agora todo mundo junto, pegando aquela mesma imagem que eu tinha colocado no início, ó, a gente agora olha, depois que a gente viu a anatomia, a gente olha e consegue enxergar melhor essas artérias, ó, tá vendo? Recorrente, tibial anterior recorrente, inferior lateral, superior lateral, superior medial, inferior medial, média, e aqui a genicular descendente. Né? Fica muito mais fácil depois que a gente olha uma a uma, a gente conseguir ver as artérias. Tá bom? Aqui agora num perfil, dá para ver inclusive a suprapatelar, a genicular descendente. Notem aqui, ó, a origem alta da genicular descendente. Então, se vocês não fizeram a arteriografia acima do canal de Hunter, aqui é difícil, às vezes, você perde essa artéria, que normalmente contribui muito para a sinovite. Essa região, o Matheus também vai mostrar, é uma região rica em anastomoses entre essas artérias, então não é incomum você injetar o agente embolizante de um lado e acabar atingindo a sinovite de outro. Isso é muito importante, porque às vezes o ramo aqui é muito fininho, é difícil de você entrar, mas aqui mesmo está cateterizado aqui embaixo a genicular inferior lateral e fazendo anastomose aqui para a região da genicular superior medial, mostrando que existe uma rede rica de anastomose nessa região. Eu vou passar aqui muito rápido, porque o Matheus vai falar da técnica. A gente utiliza o cateter mamária para cateterizar o ósseo dessas artérias que vocês viram. O microcateter em torno de 2.0. A gente tem utilizado o Maestro, porque a gente está fazendo esse protocolo do Gaúcho, que tem contribuição da Merit. Fio guia 014, a gente embolizante, a gente tem utilizado a microsfera imipirene cisplatina. A gente está com quase 50 pacientes no Gaúcho Trial, e a ideia é fazer uma proporção metade-metade. Em relação à técnica, rapidamente, o acesso ipsilateral é super importante para poder ter esse acesso mais fácil e a torcability. Não esquecer da artéria genicular descendente, com o angiograma feito ao nível do Hunter. Depois, identifica a artéria que responsável pela sinovite, faz o microcateterismo dessa artéria e depois a embolização com a desvascularização. Não vou meter isso, vou passar rápido, porque esse é o assunto do Matheus. Essas são algumas das descolorações de pele que nós notamos, algumas relatadas. Vocês podem ver que elas são bem diferentes uma da outra. Às vezes é uma lesão mais leve, mais rosinha. Outra é uma parte mais roxa, né, fica mais roxa. Então, esses são padrões que vocês vão encontrar, às vezes, pós-embolização, seja com imipenem, seja com microsfera. O padrão é mais ou menos parecido. E para finalizar aqui a apresentação, então, em termos de evidência científica, a embolização articular genicular, ela atualmente tem um nível de evidência nível 4, mas é um tratamento promissor. Pode ser utilizado 2 scores para poder avaliar função e dor, que é o VOMAC, que tem sido mais utilizado, mas o COS também pode ser uma grande alternativa ao VOMAC. O que a gente percebe o que a gente quer de objetivo é que o paciente tenha uma melhora da dor sustentada, pelo menos em mais de 50% da melhora da dor, entre 6 e 12 meses, pelo menos isso, né? A sinovite, a redução da sinovite, ela é possível sim, e vista através de ressonância magnética, mas a gente tem pouco ainda estudo em cima disso, até porque o método é mais caro, né? E o que a gente sabe é que a gente precisa de mais estudos sobre o assunto para poder chegar hoje ao grau de evidência que a gente tem, por exemplo, com a embolização prostática. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo o Gaúcho Trial, publicamos recentemente esse estudo, o protocolo desse estudo, na CVIR. É um estudo feito em conjunto, né? A gente aqui, junto com o Matheus, lá, que é pioneiro e que é a maior experiência no país em embolização genicular, seja de que território for, mas esse trabalho tem colhido bons frutos. E eu gostaria de, por último, convidá-lo a todos ao evento da Sobrice, o congresso Sobrice, agora em outubro, dia 13 a 15 de outubro. Obrigado a todos. Eu passo a palavra ao Tiago. Excelente, Joaquim, muito bom mesmo. Esses esquemas anatômicos realmente são muito bacanas e muito acadêmicos. Parabéns. Convidar agora o Dr. Matheus Picada, dispensa qualquer apresentação, né, Matheus?
Matheus é radiologista intervencionista de Passo Fundo, é membro da diretoria atual da Sobrice, no departamento de endovascular. É com você, Matheus. Vou tirar meu mudo aqui. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Thiago, porque tu é meu amigo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todo mundo, agradecer a presença, né, do Joaquim e também do Rodrigo, que é o ortopedista que está nos ajudando no Gaúcho Trial aqui, que vai depois dar a aula dele. Eu também não vou me deter a muitas coisas que já foram faladas e também coisas que vão ser da aula do Rodrigo, mas eu gostaria de só clarificar a todo mundo que eu espero que ninguém tenha muita expectativa de assistir uma aula de 20 minutos, 15, 20 minutos e achar que, tipo, tá pronto, entendeu? Porque eu gostaria muito que isso acontecesse, mas vou fazer o possível para isso, mas vamos ver as perguntas depois para a gente poder clarificar para todo mundo aquilo que tem de dúvida para que esse procedimento possa realmente ser expandido da melhor forma possível. Então, para que a gente atinja o nosso objetivo, eu dividi a minha aula em 4 partes e a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Eu vou começar com a seleção do paciente. Com certeza o Rodrigo vai falar sobre isso na sequência. Então eu vou me deter naquela visão, daquelas pequenas coisas que eu já reparei que são importantes para o procedimento, para você escolher qual é o melhor paciente para o procedimento. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma doença que é diferente em cada pessoa e ela tem graus diferentes de gravidade. Com certeza também vai ser falado melhor, mas obviamente que se você o procedimento ele pode ser feito em qualquer tipo de articulação, mas o resultado não vai ser o mesmo. Então você vai ter um resultado melhor naqueles pacientes que têm uma lesão menor. Então isso tem que ser avaliado. Então a avaliação do exame físico e dos exames de imagem elas são importantes para que se tenha um bom resultado, né? A gente vê isso aqui, são imagens pré-operatórias de ressonância, mais tarde nós vamos ver as imagens de controle, onde nós evidenciamos que na imagem a gente consegue ver o problema mecânico no raio-x e o problema inflamatório, a parte inflamatória da doença na ressonância. Então, nós evidenciamos essas áreas, né, onde você tem um aumento do sinal e causando inflamação, e é muito importante a gente observar que em algumas áreas a gente tem edema ósseo e sinais no joelho, o que sugerem que isso tem um problema mecânico de pressão naquele lugar e que a parte mecânica, a gente não resolve com o procedimento. Né? A gente resolve a parte inflamatória, dor inflamatória. Né? E isso já começou a ser comprovado em estudos. Né? Esse estudo foi publicado há pouco tempo agora e ele demonstrou que uma das conclusões dele é que a ressonância, talvez a gente não consiga indicar o procedimento com ela, mas a gente pode ver qual é o paciente que não vai melhorar, entendeu? E o que ele enxerga como lesões que são mais importantes, e a gente está vendo isso no Gaúcho Trial. Que lesões quando nós já temos lesões graves de medula óssea, lesões meniscais e Kelvin-Lawrence avançados, e pacientes com obesidade, o procedimento não tem um bom resultado. Então, isso a gente vê na prática diária. Isso aqui são os resultados desse estudo. Vocês observem que nos pacientes com graus altos, em 3 meses, a maioria já tem sintoma de novo, com lesões de medula óssea também, e lesões meniscais, a maioria, na verdade, com 1 mês o paciente já está se queixando de novo. Isso aqui é a escala analógica visual, tá? Então, a escala analógica visual, ela não tem muito resultado, então isso é muito importante, essa decisão de escolher qual é o melhor paciente. Eu uso aqui para avaliar a inflamação o que eu brinquei que é o sinal do pula pirata, o Rodrigo disse que é o sinal da hiperreflexia, né? Que é quando você aperta o joelho da paciente, a paciente dá um pulo para parar de apertar. Então, isso eu interpreto isso como essa inflamação, esse aumento da inflamação da sinóvia, que por causa desses neovasos, esses neonervos desmielinizados que se formam na sinóvia por causa da inflamação crônica, a pessoa tem uma hiperreflexia do joelho, e isso é o que a gente consegue melhorar, entendeu? Então é aquele paciente que tem uma dor mais inflamatória.
como que a gente seleciona os materiais? Então, todos esses catéteres e dispositivos foram descritos, obviamente, como todo procedimento endovascular, a experiência pessoal ela é importante na seleção do material, a gente tem que usar aquilo que a gente está habituado. Os catéteres que já foram descritos foi o VERT, o MPA2, às vezes o MPA2 de 125, quando você faz retrógrado, e o mamária, e os microcatéteres, como o Joaquim já falou, entre 1.7 e 2.4. Eu geralmente uso os catéteres 1.7 para articulações mais distais e eu tenho preferência pelo microcatéter 2.1 ou 2.0 e o catéter mamária, né? Eu acredito que o nosso resultado técnico foi melhor do que os outros estudos por a gente usar um catéter retrógrado, né? O Okuno usa VERT, o Bagla usa VERT e o Little deixa um VERT na poplítea e desce com ultraseletivo. Então, eles têm mais dificuldade técnica, porque muitos desses vasos, como os senhores observam nessa arteriografia, que eles são retrógrados, então é mais difícil de cateterizar. Então, eu acredito que a gente ter usado uma mamária facilitou muito a cateterização dos ramos principais. Né? E como agente embólico, nós temos a imipenicilestatina, a microesfera DC em 300. Aqui eu botei um pouquinho de vantagem e desvantagem do que a gente tem de cada um. Então, a imipenicilestatina é um antibiótico que, quando misturado com contraste, ele cristaliza e ele forma um agente embolizante que gira entre 10 a 70 micras. Ele é um agente temporário que foi identificado no primeiro momento para tratamento de hemorragia digestiva. Foi feito estudo em porcos mostrando que ele não isquemia a parede do intestino. Então, por causa disso, ele foi utilizado para, como o Joaquim já falou, o Okuno tinha medo de causar osteonecrose, então ele usou um agente que não causa isquemia. E isso, para mim, é uma vantagem do agente embolizante, porque ele tem um risco teórico menor de osteonecrose. Por que eu digo teórico? Né? Porque o objetivo principal do Gaúcho Trial, né, é a gente avaliar a taxa de osteonecrose, também usando imipenem, um dos motivos, uma das causas, né, do estudo, e os estudos do Okuno não, os estudos do Bagla e do Little, eles não tiveram osteonecrose também utilizando o microesfera. Então, por isso, ele é teórico. Tá? E ele também é um agente temporário e ele é o agente original dos estudos, então a gente tem estudos com mais tempo, de resultados de mais longo prazo, com a utilização do imipenem. Tá? Diferentemente, a microesfera, que grosso modo nós usamos aqui, né, no estudo, ou a microesfera, né, que foi cedida pela Merit, como patrocinadora temporária do estudo, parcial do estudo, e desculpa aqui, esse é em 300, né, a vantagem da microesfera é que ela é prontamente disponível, e todo mundo tem mais experiência com a utilização dela do que com outros agentes simbolizantes. Tá? A principal desvantagem do imipenicilestatina é que você não tem uma indicação em bula do seu uso intraarterial. Então, você precisa de autorização do hospital e do CCIH para a sua utilização. Eu pedi aqui essa autorização para poder utilizar a imipenicilestatina intraarterial. Tá? E a desvantagem da microesfera é que a gente tem menos estudos com médio e longo prazo comparado com o imipenem. Né? Agora a gente vai para a parte importante aqui, que a gente vê a técnica. E como é que a gente segue? Como qualquer embolização, o procedimento se inicia com uma angiografia panorâmica. O Joaquim já mostrou, né, já falou que a melhor coisa é manter o catéter assim. Eu deixo ele no canal de Hunter para que a gente possa identificar a partir dali todas as artérias do joelho, porque se a gente baixa muito a descendente anterior, a gente perde ela. E essa arteriografia é feita na mão, com 8,2 de contraste, e a gente tem que deixar um longo tempo, porque os blushes inflamatórios que os senhores observam na imagem, eles aparecem no final da arteriografia. Então, quando ele só é muito presente quando tem muita inflamação, senão ele é mais distal. E observem que os blushes inflamatórios eles fazem o contorno do osso, né, bem no trajeto da sinóvia. Aqui, por exemplo, o que é isso aqui? Isso aqui é músculo, entendeu? Então, o que é a inflamação é essa região ao redor da sinóvia. Na sequência, utilizando um catéter
mamária e o microcatéter, nós fazemos uma cateterização super seletiva, né, o mais distal possível, para que nós causamos uma embolização apenas dos vasos neoformados. O objetivo é não encerrar a circulação normal do joelho. Ela tem que se manter. Os senhores observam aqui o controle, vejam que toda a circulação normal do joelho se mantém. É só o blush, e é muito pouco que a gente injeta, entre 0,3 a 0,9 ml de agente embolizante para atingir esse objetivo. E aí, no final, faz uma angiografia panorâmica. Vamos falar um pouquinho, se aprofundar um pouco mais nisso aí. Então, observem aqui essa imagem, isso aqui é a angiografia panorâmica pré-operatória, vejam todos os vasos que identificaram, que o Joaquim mostrou aqui, e vejam que no final aparece o blush inflamatório, fazendo o contorno dos ossos aqui, ok? Isso aqui é uma outra imagem, observem que aqui é uma angiografia onde os blushes inflamatórios eles são mais mediais, né? Esse aqui é mais geral no joelho, é um joelho que tem uma alteração anatômica maior, né? Ele já tem, é um Calvi Lawrence 3, já está encostando o osso aqui, já tem uma deformidade anatômica, então ele tem é muito mais grave. Aqui é um joelho que tem uma interlinha melhor e vejam que ele tem menos inflamação, é um joelho com um pouco menos de doença, tá? Quando a gente faz a embolização pós-prótese, vocês vejam que a gente tem a mesma informação. Observem que o blush inflamatório ele aparece distalmente aqui, né? Mas é mais difícil, a origem dos vasos fica comprometida pela prótese. Então, as arteriografias laterais, nesses casos, elas ajudam melhor para a gente identificar a origem das artérias, né? Aqui a gente pode ver as geniculares superiores lateral e medial, a gente vê a genicular inferior medial aqui também, o taco de Roque aqui no cantinho, a ascendente aqui, mas a gente não vê a origem da lateral inferior. Então, isso demonstrando que essa cateterização nesse local seria muito mais difícil e o planejamento tem que ser com aquilo que a gente enxerga ou então, quando você já tem um pouco mais de experiência, acertar mesmo o vaso. Ok? Aqui é uma outra angiografia de um outro paciente, vejam aqui, e aqui eu desenhei as imagens, né? Como o Joaquim também demonstrou, a gente identifica todas as artérias aqui, né? A artéria patelar, que é serpengiforme, ela pode ter uma origem conjunta com a descendente ou então uma origem separada. A artéria descendente, que como ela é uma linha reta, ela é a mais fácil de cateterizar e como ela compromete muito a circulação da face medial, ela é uma artéria que tem que ser a primeira a ser tratada quando o doente tem dor medial, porque ela já faz um bom trabalho de tratamento ali. Aí, aqui a gente não tem o bigode português, né? A genicular superior medial ela tem uma origem alta e faz todo um trajeto em L aqui. A genicular lateral superior também tem um desenho e sempre tem essa artéria aqui que é uma artéria do sartório que passa aqui também. Então, é uma artéria que confunde muito, todo mundo tem que observar. Observem aqui também que nós temos a artéria medial inferior genicular e logo abaixo dela tem uma das gastrocnêmias, a outra está aqui. É uma artéria que a gente cateteriza muito sem querer, a gastrocnêmia. Não confundam, se vocês injetarem ali, né, ali é um lugar que eu acredito que tem um comprometimento neurológico maior, né, porque é mais perto dos nervos que passam ali. E a ascendente aqui, a recorrente pequenininha aqui, como o Joaquim falou, mais difícil de encontrar. Vejam que a gente não acha nessa imagem aqui a genicular inferior lateral. As cateterizações superseletivas, nós observamos aqui, então, né, que nós identificamos grandes blushes inflamatórios. E como é que a gente começa? Então, a gente vai injetando o agente embolizante, espera um pouquinho, ele dói, né, porque aquilo está muito inflamado, então tu injeta o contraste, o paciente tem dor. Você pergunta para o paciente, é aí que dói teu joelho? Se ele disser que sim, você começa a injetar o agente embolizante. Começou a injetar, vai doer, entendeu? Ele dói no primeiro momento, ele tem um pico de dor que dura uns 30 segundos a 1 minuto e a dor começa a passar. Quando a dor começa a passar,
você aperta o joelho da paciente ou do paciente e pergunta para ele se a dor está melhor. Então, antes, no pré-operatório, tem que avisar, perguntar para o paciente quanto que dói. E aí a gente vai fazendo isso sequencialmente nas artérias até que a dor melhore. Tá? Nós temos como ponto de corte aqui uma melhora de 80%. Isso é, o paciente com uma dor 10 pode sair de sala com uma dor 2. Então, a gente usa a escala analógica visual para interromper o tratamento. Então, é aquele momento. Então, é muito importante, na minha opinião, que esse procedimento seja feito com o paciente acordado. É o paciente que nos orienta onde injetar. Se o paciente está dormindo, a gente não tem referência de aonde injetar e quanto que a gente injeta. Tá? Tu acaba tendo que injetar em todas as artérias ou então acaba injetando menos do que o necessário e tendo um resultado pior. Um outro caso aqui, observem a mesma coisa. Algumas artérias têm esse padrão, parece um padrão de fístula arteriovenosa, e com a injeção há uma interrupção do blush inflamatório. E observem aqui que tem realmente, como o Joaquim já demonstrou, uma circulação colateral importante. Então, não é raro que a gente acabe tendo que injetar, não em todos os vasos, para ter o resultado em todo o joelho, porque a circulação colateral leva o agente embolizante para os diferentes compartimentos. Tá? Aqui no paciente com pós-operatório de joelho, né, vejam aqui o blush inflamatório que nós encontramos aqui na região e depois do tratamento, né, não tem mais o blush e a gente tem o mesmo resultado aqui, né, de melhora clínica do paciente. Outra imagem aqui, né, no mesmo paciente, vejam ali que nós não encontramos, isso aqui foi uma cateterização às cegas da origem da artéria genicular inferior medial, e quando a gente coloca o paciente de lado, né, com arteriografia sagital, a gente vê, na verdade, a artéria, né, com o trajeto para a parte anterior. Tá? Então, depois que o procedimento termina, o paciente fica 6 horas em recuperação, a gente vai acompanhando o livreto que ele fica, e depois ele vai para casa, pode ir para casa no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do convênio do paciente e dependendo do desejo dele. O que a gente tem de resultado aqui? Esse aqui é a experiência total da gente aqui. Tá? Então, nós temos 118 pacientes, 61 articulações, né? A maioria delas é joelho, aqui estão incluídos os pacientes do Gauch Trial. Então, hoje eu fiz o primeiro punho, o paciente ficou bem. Então, foi um mesmo paciente com os 2 punhos. Então, o follow-up médio da clínica aqui é 24 meses. Tá? Eu vou falar agora especificamente do joelho. Tá? O joelho foram 118 no total. Tá? Eu tive 3 falhas técnicas. Uma delas, com 3 pacientes obesos, em quem eu perdi o acesso. Tá? Então, eu acabei que, de tanto tentar cateterizar e tal, eu acabei perdendo o acesso. Então, o meu sucesso técnico é 97,45%. Tá? Esses 3 pacientes, o joelho não foi embolizado, entendeu? Eu não consegui chegar ao joelho para embolizar, tá? Por causa da obesidade. O IMC médio de 30, né? Média de 9,5, idade média de 62 anos. Né? O que eu fiz, que é o Lawrence 4 em 16% dos pacientes, são pacientes que não eram idosos demais para fazerem uma cirurgia. Então, acabou que daí a gente fez para dar um alívio para o paciente, pelo menos. Eu fiz uma paciente com artrite reumatoide dos 2 joelhos e um paciente com Ehlers-Danlos dos 2 joelhos. Essa paciente não tinha diagnóstico quando eu tratei. Tá? Ela teve o diagnóstico feito há 3 meses. Ela veio comigo no consultório semana passada. Ela está bem, tá sem dor, mas ela veio me contar que teve um diagnóstico de Ehlers-Danlos, aquele que é o do colágeno, que é o 2, né? Então, o resultado total da gente, nós temos 76% de pacientes no follow-up que ainda estão sem dor, né? Esse follow-up médio aí de 2 anos, 12 pacientes que melhoraram, 16% dos pacientes melhoraram, mas ainda sentem uma dor. Esses pacientes, a maioria das vezes, são os pacientes que foram tratados os 2 joelhos, onde um joelho tinha artrose leve e um joelho tinha artrose grave. Então, o joelho da artrose grave não melhora, porque
a parte mecânica continua incomodando. Então, a maioria deles é essa. E eu tive 6 pacientes que não melhoraram, sendo que um paciente piorou depois do procedimento. E eu já vou mostrar para vocês o que eu acho que aconteceu com ela. Tá? Então, a maioria dos pacientes, no geral, tem livedo. Esse livedo ele melhora espontaneamente em 24 horas e em até 30 dias. Eu tive uma única paciente, que é uma paciente do Gaúcho Trial, que está há 60 dias com o livedo. Ela está sem dor no joelho e ela está com uma queixa estética muito grande. Ela está de cara comigo por causa da queixa estética, mas ela está sem dor no joelho e eu estou tratando ela para ver se ela melhora com o passar do tempo. Tá? Mas a maioria dos pacientes melhora do livedo rapidamente. Eu tive 2 pacientes que tiveram piora da dor, né? Uma delas era uma paciente que usava varfarina e ela ela me ligou no 7º dia pós-operatório dizendo que o joelho tinha inchado e que ela tinha ficado com muita dor. E eu pedi para ela vir para eu olhar. Eu achei que ela tinha tido uma hemartrose por causa da varfarina. Ela reiniciou depois do procedimento. Eu achei que vai ver, ela teve uma hemartrose. Ela não veio consultar comigo, ela não foi no ortopedista. Ela não veio porque ela já era mais idosa e era na época da pandemia. Ela ficou com medo e ela nunca mais apareceu. E então eu não sei o que aconteceu para a dor dela piorar. E eu tive uma paciente que ficou 1 ano e meio sem dor no joelho. Ela machucou o joelho de novo, ela caiu brincando com a neta e voltou para pedir para eu fazer de novo o procedimento. Eu fiz e não melhorou nada. Então, essa paciente voltou, ela é uma paciente do Rodrigo, ela voltou com o Rodrigo para fazer, o Rodrigo indicou a prótese, ela não quis fazer e ela está empurrando com a barriga a prótese. Tá? Eu tive 2 pacientes com parestesia na embolização de quadril, igual o Bagla teve. Foi bem no início da experiência, eu nunca mais tive depois. Eu acho que foi embolização inadvertida de alguma coisa. As 2 melhoraram espontaneamente. E eu tive uma trombose de acesso numa artéria radial. Tá? Eu tive 4 casos de tromboflebite de safena, ou melhor, uma de safena magna, 2 de safena parva e uma de veia da perna na embolização genicular. Eu acho que é relacionado ao procedimento, porque algumas vezes, se tu deixa bastante tempo, tu vê que algumas daquelas áreas que parecem microfístula, elas vão para a safena. Então, é uma artéria que se liga com a safena e eu acho que foi embolização inadvertida da parede da safena que causou tromboflebite. Eu não tenho certeza, eu acho. E eu tive uma úlcera de pele no primeiro joelho de todos que eu tratei, que foi uma úlcera bem naquele lugar ali, né? O paciente, ele chegou, eu perguntei o que tinha sido essa casquinha, ele veio para embolizar o outro joelho 30 dias depois. Ele disse, ficou uma casquinha aí, doutor, mas passou por conta. Melhorou sem analgesia, nem nada, mas eu tive isso aí. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho dos resultados do Gaúcho Trial que nós temos até agora. Né? Nós vamos apresentar ele no CIRSE daqui a uns dias, ele foi aprovado como tema livre no CIRSE. Então, isso aqui são os resultados que eu mandei para análise na época que eu submeti o artigo. Então, os últimos pacientes a gente não fez essa avaliação ainda, a gente vai fazer a análise nos próximos dias agora. Então, esse aqui é o resultado que eu tenho até lá. Então, a gente tem 52 pacientes, 72 duas articulações, o MC médio de 32, uma média de dor de 8 anos. Como a ramificação é em bloco, a gente tem 26 em cada braço, 18% Kelvin Lawrence 2, 54% Kelvin Lawrence 1, 54% 2 e 27% Kelvin Lawrence 3. No Gaúcho Trial não entra Kelvin Lawrence mais graves. Tá? Nós temos sucesso técnico em todos os pacientes e sucesso clínico em 100% dos pacientes. O sucesso clínico inicial é aquilo, uma melhora de pelo menos 80% da dor na hora da alta do paciente. Então, na alta do paciente, 50 pacientes tinham dor 0 e 2 pacientes tinham dor 2, que foram melhorando. Então, o follow-up médio da gente, a gente tem 12 pacientes que completaram o estudo, 47 completaram 3 meses do estudo e 50 completaram 30 dias. Tá? A escala lógica visual teve uma melhora sustentada isso aqui é pré-30, 3 meses e 1 ano, tá? Então, a gente teve uma melhora sustentada e significativa em 1 ano da escala lógica visual. Tá? O WOMAC, dor, ele também teve uma redução sustentada em 1 ano, com isso também significativo. A rigidez teve uma melhora, mas ela não foi significativa. E o WOMAC, qualidade de vida, atividade, também teve uma melhora sustentada, mas também não foi significativa. E o total teve uma redução significativa
que era um dos objetivos do nosso estudo. Tá? O COS aqui, ele está ao contrário, tá? Porque ele tem que ser colocado numa tabela. Então, para vocês entenderem que o COS sintomas e o COS rigidez, eles tiveram uma melhora sustentada, porém não foi significativo. O COS dor, que é um dos objetivos do trial, também teve uma melhora significativa. E o COS atividade diária também não foi significativo. Atividades esportivas, os pacientes quase não melhoraram, porque o Rodrigo vai falar sobre isso na conversa, mas em conversas conosco, dificilmente os pacientes voltam a se ajoelhar, a correr, a fazer alguma coisa assim, e a qualidade de vida também, que é aquele negócio assim, quanto tempo você lembra quantas vezes por dia você lembra do seu joelho, sabe? Se o seu joelho atrapalha as suas atividades normais, isso também não melhora muito, tá? Então, o COS total também teve melhora. Aqui são algumas imagens para os senhores observarem do procedimento, tá? Então, essas são as mesmas imagens que eu demonstrei antes, agora com o resultado de 12 meses. Então, esse paciente não teve uma melhora muito significativa na ressonância, né? Vejam que aqui tinha um pouco de edemadose que se mantinha aqui, mas ele teve uma melhora dos hipersinal na face medial. Tá? Essa outra paciente aqui, que caiu com 45 dias do procedimento, ela caiu de uma escada, ela estava caminhando melhor, caiu da escada, ela piorou com 3 meses, e depois ela teve uma melhora da ressonância em 12 meses. E essa paciente, com o resultado de 3 meses, a recém, ela já teve uma melhora importante e ela voltou a ter as atividades normais. Ela era dançarina de CTG, vocês não são aqui do Rio Grande do Sul, vocês não sabem, mas então a galera dança no Centro de Tradições Gaúchas, então ela voltou a dançar. E esse paciente aqui, apesar de uma lesão bem grave, ele também teve uma melhora na ressonância. Tá? Então, para conclusão, né, ele é um procedimento animador, né, a gente tem bons resultados, mas não é em todos os pacientes. Agora o Rodrigo vai se aprofundar mais nesse assunto, e a gente precisa fazer mais estudos para estabelecer quais são as reais indicações e limitações do estudo. Então, muito obrigado, gente, e depois a gente vai conversar melhor. Obrigado, Matheus. Parabéns pela explanação, excelente. Vamos convidar agora para fechar esse circuito de aulas o Dr. Rodrigo Algarve. Ele é cirurgião de joelho do Hospital Ortopédico de Passo Fundo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fique à vontade. Obrigado. Meu nome é Rodrigo, então, já foi falado. Trabalho no Hospital Ortopédico de Passo Fundo como cirurgião de joelho. E a gente começou o Matheus me apresentou essa técnica um tempo atrás, e a gente conversou e a gente começou a tratar já há algum tempo os pacientes com artrose de joelho, e a gente acabou até encaminhando para o Matheus alguns pacientes de outras áreas, não só do joelho para o tratamento. E ele me convidou para falar sobre qual o paciente ideal, qual que é a visão do ortopedista na embolização da artéria genicular. Para a gente entender isso, tem que entender um pouquinho mais a artrose do joelho. A artrose do joelho é uma patologia cada vez mais prevalente na população. Ela ocorre basicamente acima dos 45 anos de idade em até 28% dos pacientes, e estima-se que 10% dos pacientes já vão ter uma limitação significativa das atividades da vida diária acima dos 55 anos de idade. E com o envelhecimento da população, nós temos e teremos cada vez mais prevalente essa patologia no nosso meio. A obesidade é um fator importante de risco, e estima-se que até 60% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no Brasil, eles têm uma artrose significativa do joelho, e a gente observa que esses pacientes, mesmo emagrecendo pela cirurgia bariátrica, eles acabam muitas vezes não melhorando da dor. A dor na artrose do joelho, ela é multicausal, tá? E o principal sintoma da artrose do joelho é a dor. O que mais preocupa o paciente é a dor e a limitação funcional. E a dor, ela é multicausal. Então, são vários os mecanismos da dor, e a gente, muitas vezes, para tratar esse nosso paciente com artrose, a gente tem que atuar em cada um dos pontos da dor. E a dor isquêmica ou a dor inflamatória talvez seja o que a gente está procurando na embolização da artéria genicular. A classificação utilizada no serviço é a classificação de Albach, mas, de qualquer maneira, a gente consegue ver a gravidade entender a gravidade da
da doença articular, sendo que nos primeiros graus de artrose a gente vai ter apenas uma redução do espaço articular visto no raio-x em AP, sem alteração no raio-x em perfil. No grau 2 da patologia, a gente já tem uma obliteração do espaço articular, ou seja, um pensamento articular, e a gente continua sem alteração no raio-x em perfil. Ainda numa artrose leve a moderada, a gente tem o grau 3, onde a gente já vai ter um desgaste, uma erosão do planalto tibial, leve, ainda menor do que 5 milímetros, e no perfil a gente pode ver pequenas alterações. No grau 4, a gente já tem alterações mais significativas, tanto no anteroposterior quanto no perfil, com uma subluxação da tíbia para frente, que se for fazer uma ressonância nesse paciente, a implicação clínica disso já é uma instabilidade ligamentar, causada pela artrose. Então, esse paciente já é considerado um paciente, já quando tem essa instabilidade ligamentar, uma artrose mais severa, e na grau 5, então, essa subluxação ela é maior do que 10 milímetros, inclusive com subluxação lateral grave da tíbia. Mas como que nós, ortopedistas, vemos o tratamento da osteoartrite do joelho? São várias as opções que nós temos para tratar o paciente com osteoartrose do joelho. Na osteoartrose de graus iniciais, grau 1, grau 2 e grau 3 de Albach, o que tem de maior evidência clínica hoje é o exercício físico. Então, a gente sempre tenta orientar o paciente a reforço muscular, a alongamentos, a treinar o equilíbrio, a treinar de marcha, que efetivamente é o que vai acabar melhorando essa sintomatologia do paciente. O uso de palmilhas, anti-inflamatório, acetaminofeno e opioides. Com grau de recomendação um pouquinho mais leve, grau de recomendação moderada, nós podemos utilizar como muletas, andadores, órteses. A perda de peso caiu o grau de recomendação, no passado já foi recomendação forte a perda de peso. Hoje, talvez, por esses pacientes da cirurgia bariátrica, a perda de peso, a gente está vendo que o paciente só perdendo peso sem um reforço muscular adequado, ele acaba muitas vezes não melhorando da sintomatologia. A injeção com ácido hialurônico ou infiltração com corticoide e alguma cirurgia ortopédica menor, como a videoartroscopia para limpar debris articulares ou minissectomia. Com um grau de recomendação ainda necessitando de maiores evidências, então nós temos os suplementos orais, como os colágenos, bastante prescritos ainda por nós ortopedistas, os colágenos, a glucosamina, a condroitina. A fisioterapia, um pouco contraditório, porque apesar da fisioterapia tradicional, com aparelhos, ela não tem um grau de recomendação para o tratamento da artrose, a gente encaminha muitos pacientes para os bons fisioterapeutas, aonde esse fisioterapeuta ele vai ter como objetivo de melhorar a função do paciente reforçando o tônus muscular, exercício físico. É ele que faz essa orientação para nós e tenta colocar o paciente numa vida ativa, numa academia, um exercício mais regular. E ainda a embolização da artéria genicular necessita maiores evidências, mas o que a gente vê, na verdade, nesses pacientes que eu tenho mandado para o Matheus e os pacientes voltam para mim, é que é bastante promissor. É lógico que a experiência pessoal ela não vale como um grau de recomendação para indicar um tratamento, mas é bastante promissor e eu tenho pacientes que me deram um presente por encaminhar o paciente para o Dr. Matheus. Nos graus mais severos da doença, a gente indica a artroplastia, onde transformamos um joelho extremamente deformado, né, e com limitação funcional, num joelho com artroplastia e alinhado. A artroplastia do joelho, então, ela é indicada em pacientes mais idosos, e quando a gente fala em idoso em ortopedia, e eu acho que na cirurgia vascular também, às vezes, um paciente mais idoso é 75, 80 anos, a gente ainda está fazendo artroplastia de joelho. Pacientes com deformidade e os graus de artrose mais severos. A artroplastia, já desde 1995, o de INSAL, ela já mostra excelentes resultados no tratamento cirúrgico. Então, nesses pacientes com graus mais severos e que estão atingindo uma idade mais avançada, a gente não pode privar o paciente de um tratamento eficaz.
INSEL já com 10 anos de seguimento mostra 96% de resultado satisfatório com 10 anos de seguimento de uma prótese total de joelho. Contraindicações de prótese. Teve uma paciente com em torno dos 90 anos, eu não me lembro agora a idade exata da paciente que eu encaminhei para o Matheus, e era uma paciente que eu já tinha tentado de tudo, ela não deambulava muito, bastante idosa, fiz infiltração, ácido hialurônico, fisioterapia, rezei, fiz tudo quanto é coisa e nada de melhorar. E essa paciente teve um excelente resultado com a embolização, falei para ela, vamos tentar o tratamento, e ela voltou com um excelente resultado, do tratamento indicado pelo Matheus. E, finalmente, em que paciente a gente deve indicar, então, a embolização da artéria genicular? Qual é o paciente que a gente sabe que vai melhorar quando a gente indica essa cirurgia? Sinceramente, a gente não sabe. Nós olhamos os exames, né, Matheus? E a gente olhou os exames e revisamos a clínica do paciente e a gente não conseguiu encontrar qual que é o paciente ideal, qual que é o paciente que vai melhorar. Eu acho que a indicação ideal hoje ainda da embolização é aqueles pacientes que ainda não estão no ponto de indicar a artroplastia do joelho, seja naquela artrose mais leve para moderada e no paciente na artrose com mais leve e moderada, ou o paciente que a gente não pode fazer uma artroplastia, como essa senhora que eu citei, que tinha um grau de artrose bastante severo e, no entanto, ela não era possível fazer pelas condições clínicas uma artroplastia do joelho para a paciente. Como que evolui, isso eu costumo falar para os meus pacientes, como que evolui a dor da artrose com o passar dos anos? Ela não evolui igual uma linha reta, ou seja, vai aumentando o tempo e vai aumentando a artrose e vai aumentando a dor. Ela evolui igual o gráfico da Bolsa de Valores, onde ela tem platôs, tanto embaixo quanto picos de dor. E quando o paciente ele tem um pico de dor, aqui a gente tem que fazer alguma intervenção, seja ela anti-inflamatório, fisioterapia, analgesia, infiltração articular, ácido hialurônico, colágeno, ou agora estamos tentando, para diminuir esse pico da dor, a embolização da artéria genicular em algum paciente. E a gente sabe que esse paciente ele vai evoluindo com altos e baixos da dor, até que no decorrer da evolução da artrose ele vai acabar precisando do tratamento cirúrgico. Então, o papel hoje da embolização da artéria genicular seria adiar uma artroplastia total de joelho em pacientes muito jovens, e quando a gente fala paciente muito jovem na ortopedia, 55, 50 anos de idade, 60 anos de idade, já seria um paciente muito jovem, ou, de repente, tentar fazer um tratamento em paciente muito idoso, onde a gente não quer fazer uma prótese, porque a gente está com receio da cirurgia, e quando a gente fala em muito idosos, são pacientes com mais idade mesmo, 85, 90 anos de idade, pacientes com más condições clínicas, e pacientes que a gente não está conseguindo o resultado de outra maneira. A artrose de leve a moderada, as artroses severas, elas respondem menos ao tratamento, apesar de que a gente tem pacientes com artrose severa que responderam muito bem ao tratamento proposto, e pacientes com alterações inflamatórias evidentes, porque esse é o mecanismo de ação da embolização. Obrigado. Bom, excelente. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pela explanação. Acho que sobra muito conteúdo para a gente poder bater um papo, discutir. Eu acredito que a técnica, até como o Matheus já comentou, ao meu ver, acho que é como qualquer técnica intervencionista, né? Aquele pico, né? Aquele boom, e com o tempo a gente vai tentando entender e encaixar onde seria o melhor espaço, né, para esse tipo de tratamento. Aqui a gente tem alguns casos, sempre a gente tenta consultar aí o Joaquim e o Matheus para poder orientar, mas, por incrível que pareça, os dois melhores casos, as duas melhores respostas que nós tivemos aqui foram pacientes que tiveram prótese, com dor pós-próteses. Claro que tecnicamente é um pouco mais difícil, mas são pacientes que ficaram extremamente satisfeitos, inclusive o cirurgião, no caso o ortopedista.
A gente vai abrir a pergunta para a plateia. Não sei se alguém comentou alguma coisa ainda no chat, acredito que não. Posso fazer alguns comentários, Joaquim, algumas perguntas? Você é o moderador, você é quem manda. Em relação à técnica, né? Eu acho que, assim como fazendo uma analogia da embolização de próstata, o que a gente tem feito, pelo menos, é a punção contralateral, talvez até pelo fato de alguns radiologistas intervencionistas não serem cirurgiões vasculares de formação, e algumas marcações radiopacas no joelho. Eu acredito que isso tenha ajudado. A gente está com o público, até com o pessoal um pouco mais jovem, acho que isso aí é uma boa dica. Eu queria perguntar, primeiramente, para o Joaquim, em relação à vascularização e as variações da anatomia. Por exemplo, qual que é o seu passo a passo? Você já chega, independente do local da dor, você já vai em tal ramo? Como que, em termos práticos, né, para o pessoal poder entender um pouquinho na prática mesmo? Obrigado pela pergunta, Thiago. É assim, o que a gente observa? Que a maior parte das vezes o paciente tem uma dor generalizada, né, no joelho, mas muitas das vezes, quando você parte para o exame físico, há um aumento da concentração da dor na região medial do joelho. Então, por isso que eu enfatizei naquela aula de anatomia que, para mim, a artéria genicular descendente é uma das mais importantes no tratamento. E se você fizer aí um levantamento estatístico, a gente estava fazendo isso, né, Matheus? Estamos tentando fazer, na verdade, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, de fazer um levantamento de proporção, né, de porcentagem de artérias embolizadas. Não vai ter dúvida que a artéria genicular descendente ela está aí envolvida em mais de 85% das embolizações, assim como também a genicular medial superior, também é uma outra artéria que é bastante acometida. Então, assim, como o Matheus ressaltou, o catéter é colocado na altura do canal de Hunter, um pouquinho mais alto, para você observar toda a dimensão e procurar, principalmente, essa artéria genicular descendente, é o ponto de partida. Claro que isso tem a ver com o exame físico, você examinou, e também tem a ver com a ressonância que você já viu. A ressonância você descobre onde está a sinovite, né? A ideia é tratar a sinovite. Mas o que a gente já percebeu também é o seguinte: às vezes você identifica lá que o setor que você tem que tratar é a região genicular superior, medial superior, e quando você parte para lá, a artéria é muito fininha, você não consegue cateterizar a artéria porque é muito fininha, ou você se frustra ao entrar. E aí você vai e parte para um outro cateterismo para examinar se a paciente tem outra artéria que contribua. E quando você vê, existe uma anastomose através de uma artéria baixa, uma artéria que está saindo mais baixa, ou do contralateral. E ao injetar, você verifica melhora do sintoma. Eu quero dizer com isso, talvez seja um pouco precoce para dizer isso. O Matheus, que já está com 120 casos, talvez diga isso com mais naturalidade, porque enxerga melhor. À medida que estiver ganhando experiência, você consegue afirmar isso com mais segurança. Mas se você observar as pessoas que estão fazendo esse tipo de procedimento, os estrangeiros, eles têm muito medo de embolizar com a embolização de não alvo. Eles se concentram em embolizar naquele ponto, aquela artéria, naquela sinovite. E o que a gente observou aqui, fazendo pelo menos no Gaúcho Trial, a gente está com quase 50 casos, então já é uma experiência boa. O Matheus está com 120 casos, então pode ter isso ainda mais claro do que eu. Mas é que muitas vezes essa anastomose, você emboliza a sinovite através da anastomose, o paciente melhora e não tem esse risco de você fazer uma embolização de órgão não alvo desastrosa. Pode ter uma alteração de pele, livedo de pele, sim, mas na grande maioria das vezes é transitória. Até agora, né, Matheus? Tivemos um caso de um livedo mais prolongado, 3 meses, que a gente está tratando, e que estamos tratando ainda. Não tem dor, assim, a paciente não queixa de dor, é uma coisa, um efeito muito mais estético. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas a embolização causando aquelas lesões, alterações de pele, vai dar dor. Não, o paciente até sente um pouco, mas aquilo passa e fica muito mais a questão da estética ali, também normalmente alivia. Não sei se respondi tudo aí que você falou, acho que enderecei algumas coisas. Depois que você puxar a discussão, eu tenho umas questões para o Rodrigo que eu queria falar, mas aí na hora você me dá o momento. Perfeito, Joaquim. Eu vou só fazer mais uma pergunta para o Matheus, e aí já tem algumas já no chat.
Matheus, teve um caso recente de a história são, né, sempre parecidas. Pai de uma colega médica, já tinha sido feita algumas infiltrações já no joelho. É um paciente que já tinha um grau 3 a 4 ali, um grau já, uma indicação clássica de artroplastia, e ele relutando ainda para fazer a cirurgia. E aí ele veio me questionar em relação à técnica. Aquela coisa, médico, pai de médica, tem um raio-x, e acabou a gente fazendo a embolização. Ele melhorou uma semana e depois voltou as dores. E aí, nessa de voltar as dores, aí a gente acabou pedindo exames de ressonância, que ele ainda não tinha, ou ele tinha, que era muito antigo, e acabou fazendo um diagnóstico de sinovite vilonodular pigmentada. Então, acabou fazendo uma artroscopia com artroplastia, enfim. Com base nisso, eu gostaria de saber como que é o protocolo pré-operatório, né? Pré-embolização. Faz um raio-x, você faz uma ressonância com contraste ou simplesmente sem contraste, avaliando só o T2? Você acha que é importante também fazer algum ultrassom? Só uma pincelada bem básica como avaliação de imagem pré-procedimento. Thiago, obrigado pela pergunta, ela é bem importante. Eu sou bem criterioso nisso aí, assim, raio-x, ressonância e exame físico, tá? Então, cada uma dessas coisas, ela me dá uma resposta. Então, o raio-x, ele vai me dizer o quanto de lesão mecânica, é difícil, o Rodrigo vai dizer melhor, né? Dizer o quanto de lesão mecânica tem. Mas assim, se tem muito osso raspando com osso, eu já posso dizer que esse paciente não vai melhorar, entendeu? Ou que ele vai melhorar, mas vai continuar caminhando, vai ficar ali naquele escala lógica visual de 4 a 6, entendeu? Ele vai ter dor para descer uma escada, mas ele não vai ter dor para dormir de noite, por exemplo. O paciente acorda, a inflamação faz eles acordarem de noite. Tá? A ressonância é com gadolínio, e a ressonância, eu uso a ressonância hoje para ver aonde eu vou embolizar. Só que o que eu tenho assim visto, e por favor, né, com certeza o Rodrigo vai falar isso melhor, a impressão que eu tenho é que tem inflamação em tudo sempre e que todo mundo tem lesão de menisco. Então, se a gente vai por isso, a gente não sabe muito. Então, assim, não dá para... A ressonância, ela não me ajuda a ver. Agora, tipo assim, eu já vi um paciente que veio para rolar no estudo que estava com uma fratura de joelho, entendeu? Se ele entra, e não via no raio-x, se ele entra no protocolo, ele não vai melhorar nunca. Então, essas coisas... Então, eu acho que a ressonância, ela serve mais não para te indicar o procedimento, mas para te contraindicar, entendeu? Se tem uma lesão muito grande de menisco, ou tem uma fratura, ou tem aqueles sinais de edema ósseo muito importantes que aparece que aquilo é depressão, entendeu? É do osso apertando no osso e faz aquela inflamação. Esse cara vai para o ortopedista fazer a prótese, entendeu? Então, e o exame físico, o pula pirata, ele me diz que o paciente tem inflamação. Então, eu digo assim, isso aqui eu tenho melhor. Agora, se isso vai ser suficiente para te ficar sem dor, é outra coisa. Perfeito, Matheus. Maravilha. E tem algumas perguntas já para o Rodrigo no chat. Eu vou ler uma pergunta do Vinícius Fornazari, e depois, se o Rodrigo quiser também comentar alguma coisa sobre, dentro do foco dos exames pré-operatórios, tá ok. O Vinícius questiona o seguinte: Rodrigo, existe alguma literatura que associa a embolização com infiltração com ácido hialurônico ou outra técnica regenerativa? Eu não tenho conhecimento se existe isso na literatura, mas eu acredito que não teria não imagino que teria um motivo para isso, né? Eu acho que se o paciente for fazer uma embolização seletiva e ele não melhorar completamente da dor, eu acho que a gente poderia alçar a mão de outras técnicas. Agora, teria que ser, na minha opinião, na minha visão, isoladamente. Não teria por que associar, não vejo motivo de associar duas técnicas. Até porque são procedimentos de complexidades diferentes. A infiltração com ácido hialurônico ou com corticoide, eu faço no meu consultório em 5 segundos, entendeu? Não requer uma hospitalização, não requer uma anestesia, nem que seja uma anestesia local. Então, são procedimentos de
de complexidade diferentes, né? Perfeito. E Posso complementar aqui, Thiago? Claro, claro. E até puxar uma pergunta para o Rodrigo. Não tem estudo desse tipo de estudo comparativo. Também não tem estudo comparativo. Aliás, o único estudo comparativo que existe no tema é o nosso aqui, o Gaúcho Trial. Não existe estudo comparativo outro e nem contra técnicas, contra tratamentos, né? Agora, eu queria puxar um assunto que o Rodrigo, que viu a opinião do Rodrigo, é o seguinte: a impressão que a gente tem é sempre assim, claro, quanto mais doença o doente tem, quanto mais grave ele está, mais deformidade ele tem, pior sempre será a dificuldade de tratar esse paciente. Por isso que, se vocês perceberem os primeiros estudos nesse campo, ele tratou justamente aqueles pacientes que tinham graus pequenos de doença, né? Pouca deformidade, tinha inflamação com pouca deformidade. Então, acho que aqui é um ponto importante para destacar. O doente ideal, entre aspas, bem entre aspas mesmo, bem no começo do processo dessa técnica, mas é doente que tem inflamação com pouca deformidade ou zero deformidade. E é justamente o doente, talvez, que a gente esteja procurando mesmo. Pensa bem, o doente chega no consultório, o ortopedista faz as orientações, passa um anti-inflamatório, passa uma fisioterapia, ou o reumatologista às vezes também trata esse doente, e o doente não melhora. E ele passa a ficar ali recorrendo no remédio, recorre na infiltração e tal. E você olha para os exames, o grau de deformidade é baixo. Não existe uma lesão grave de tendão ou de menisco ou de qualquer coisa que faça ele sugerir aquela doença. E esse paciente vai ficar tomando medicação durante muito tempo, repetindo medicação. E aí, Rodrigo, eu queria justamente a tua opinião. A questão das infiltrações, normalmente essas infiltrações elas têm uma durabilidade de 2, 3 meses. A partir daí, eles têm que repetir essa infiltração. A embolização, com esses dados que nós temos até agora, ela conseguiu empurrar essa dor aí 6 meses, 12 meses para frente, é o que a gente tem de literatura. Então, talvez ela sirva nesse ponto desse doente. Inflamação, pouca deformidade ou quase nenhuma, sem lesão, com recorrência de dor, como o Rodrigo falou, gráfico da bolsa, os caras têm aqueles picos de dor e às vezes eles são usuários de anti-inflamatório e de opioides recorrente ou de infiltração recorrente. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo. Não sei se, Rodrigo, se eu estou certo aí, olhando pelo lugar certo. Eu acho que sim, Joaquim. Eu acho que esse é um paciente que que tem um lugar muito bom da indicação da técnica vascular. Eu até lembro que o Matheus me falou, brincando com uma frase que ele usa na apresentação dele, que esse paciente que é o paciente que eles querem, aquele paciente que a gente tratou tanto, a gente fez infiltração, fez tudo quanto é coisa, e a gente olha para os exames desse paciente e a gente, cara, pensa, puta merda, mas esse cara aqui, ele tem que melhorar, ele não tem alterações ali que justifiquem eu querer operar esse cara tem que melhorar, alguma coisa a gente tem que fazer esse cara antes de eu fazer a artroplastia do joelho. E parafraseando o Matheus, é aquele cara que vou ver o nomezinho dele no consultório, já vou saber, decora o nome dele, eu vou botar a mão na cabeça e dizer, puta merda, esse cara de novo aqui. Então, eu acho que esse sim é um paciente que a gente que normalmente eu acabo, porque essa senhora de 90 anos eu mandei para o Matheus porque eu não aguentava mais ela no consultório. Eu fiz infiltração, fiz ácido hialurônico e ela vinha a cada 3 semanas, 4 semanas, uma vez por mês para pedir outra infiltração, para pedir outro ácido hialurônico e ficava fazendo fisioterapia em casa e usando medicamento para dor. Ela não podia usar anti-inflamatório, né? Mas usando medicamento para dor e sem sucesso terapêutico. E essa é uma paciente, é um caso emblemático para mim, porque é uma paciente extremamente agradecida a nós dois. Rodrigo, o Dr. Gustavo de Recife fez um questionamento. Qual seria a indicação, então, do Triancil ou ácido hialurônico intraarticular ou embolização? Você consegue tentar saber em que momento optar por cada técnica do ponto de vista ortopédico ou cirúrgico, né? O corticoide e o ácido hialurônico, eles caíram o grau de recomendação deles no último consenso da sociedade da OAS, da Sociedade Norte-Americana de Cirurgia do Joelho. Eles já têm uma recomendação moderada, já foram com recomendação maior, agora já estão em recomendação moderada. Mas eles fazem parte do arsenal terapêutico do ortopedista.
A infiltração a gente faz no consultório. O paciente chegou aqui, está com uma dor, está com uma inflamação no joelho, muitas vezes sem exame mesmo. Vamos fazer uma infiltração, ver se passa, porque ele está aí do lado. Não é exagero, é 5 segundos a gente faz uma infiltração de joelho. Então, a gente sempre vai fazer a infiltração primeiro. Então, o paciente que a gente encaminha para o Matheus é o paciente que já tentou a infiltração, que já tentou o ácido hialurônico, que ele já tentou outras técnicas, outras maneiras, e acabou indo para um procedimento que ele é mais complexo na escala de tratamento, não tem como negar isso. Ô, Rodrigo, na outra ponta da tabela, e talvez pegando o gancho aqui na pergunta do Nestor, você tem aqueles pacientes que você tem deformidade, você fez a indicação da prótese, fez a prótese, tratou a prótese, mas a gente sabe que 20% desses pacientes que fazem prótese continuam com dor, não é isso? Ou seja, Pois não. Não, pode falar, pode terminar a pergunta. Em tese, a gente não termina o tratamento porque você colocou a prótese. Você põe a prótese pensando que sim, você vai aliviar a maior parte da dor desse paciente, mas alguns continuam com dor recorrente e continuam sendo, entre aspas, o chato do consultório. Então, aí talvez também haja uma outra indicação para a embolização, como o Thiago relatou com a experiência pessoal dele no início. 2 pacientes que ele teve uma resposta muito boa, que eram pacientes que tinham prótese, mas que mantinham um quadro de dor. Muitas vezes a gente opera o paciente de prótese e ele continua insatisfeito com o resultado, porque ele continua com uma dor e às vezes uma dor inflamatória do joelho. E esse paciente sim é um bom candidato para embolização. Eu até conversei já até com o Matheus para a gente, sei lá, a gente começar a pensar em fazer até a embolização no paciente logo após a prótese do joelho para diminuir a resposta talvez diminuir a resposta inflamatória do paciente no pós-operatório imediato. Isso foi até uma ideia de um trabalho, de uma experiência para a gente fazer, porque é tudo muito novo ainda, né? Mas o paciente pós-prótese, ele passa por um processo inflamatório bastante exuberante. E às vezes a gente vê alguns pacientes que vão começar a melhorar 2 anos após uma prótese de joelho. Então, talvez esse paciente seja um bom candidato, sim, para embolização. Ou talvez até fazer uma embolização pré-prótese, porque pós você pode até desvascularizar muito e correr o risco de ter algum tipo de problema. Mas talvez pré-prótese, assim, uns 2, 3 dias antes, para poder tirar aquela inflamação e deixar a prótese se acomodar ali. Então, uma ideia também. Pois é, talvez também conversamos sobre isso aí. O José Posso Ricardo... fazer um comentário, Thiago, só um pouquinho, posso fazer um comentário ali só para fazer um mashup do que o Nestor perguntou, é que como a osteoartrose ela tem esses dois componentes, né, o componente inflamatório e o componente mecânico, porque ela é multifatorial, a gente tem o componente, quando tu faz a prótese, tu tira o componente mecânico, mas tu continua, em alguns pacientes, tu continua com o componente inflamatório. Então, a embolização, ela funciona para tirar esse componente inflamatório e o paciente ficar sem dor. Bom, o José Ricardo fez um questionamento em relação ao livedo pós-embolização, se existe alguma recomendação, como lidar com isso. Vocês querem comentar? Joaquim, Matheus? Então, o que a gente tem feito, né, Matheus, eu já vou aproveitar e responder a pergunta do Eduardo Aquino também. A gente não coloca gelo, saco de gelo pré-embolização ou pós-embolização, tá? Alguns intervencionistas fazem isso para diminuir o livedo. A gente não usa o saco de gelo pré, usa o paciente faz com o paciente acordado, isso dá um bom sinal, não só de resposta, mas obviamente de se começar a doer muito, a gente consegue ver ali o que está acontecendo. Normalmente esse livedo ele é bem autolimitado, a gente não faz nada imediatamente para poder melhorar, porque não é incomum o paciente sai da sala com aquele livedo, por exemplo, rosinha que vocês viram ali, e de repente no dia seguinte na alta ou um pouco mais horas depois já não tem mais nada. Ou naqueles que duram um pouco mais, quando volta no consultório o paciente já não tem mais nada. Como eu disse antes, agora recentemente apareceu uma paciente, um retorno de 3 meses, né, Matheus? Se você tiver aí 2 meses. 2 meses com áudio que não sei se era o Guilherme, ou Era o Guilherme. era o Guilherme. Desculpa, gente. Tá tranquilo.
com 2 meses, que manteve ali um livedo. O que incomodava ela era justamente a estética e não a dor, não tinha dor. Mas, assim, basicamente não fazemos nada. E essa paciente do livedo está tratando empiricamente, né, Matheus, com anticoagulante Eu deixei 30 dias de AS e anticoagulante, Xarelto para ela, considerando que aquilo é uma coisa trombótica, né? Que fechou, então para ver se melhora alguma coisa, mas totalmente empírico. Né? Nos livros todos que eu li é esperar que melhora. Todos os livros dizem que espera que melhore. Então é o que eu disse para ela. A gente tá tendo uma audiência da América Latina aqui, pessoal do Peru, México. Exatamente. Legal, legal. Matheus Joaquim, o Carlos Henrique, ele questiona qual tipo de agente embolizante usar, PVA, esfera. Eu nunca fiz com PVA, tá? Eu uso quando eu uso mipenem ou eu uso microesfera, tá? Na prática diária, quando é que eu uso cada um, tá? Eu sempre procuro começar com o imipenem, tá? Eu uso microesfera quando começa a demorar muito para fechar, entendeu? Porque uma impressão que a gente já teve no Gaúcho Trail é que o tempo de fechamento das artérias com a microesfera é mais rápido. Então, aquele negócio assim, tu injetou 1 ml, 1 ml e meio, 2 ml, e o blush, nem tô falando dos sintomas, o blush não melhora nada, injeta um pouquinho de microesfera ali que vai. Então, e quando tem aquela negócio de microfístula também, assim, a impressão que dá é que a microesfera fecha de forma mais segura aquele blush. Tá? Então, isso é o que eu faço na prática diária, porque, obviamente, no estudo é randomizado um lado e o outro. Né? Então, ou eu vou usar a microesfera ou vou usar a MPNEM. Tá? Os resultados, eu esqueci de falar isso na aula, os resultados, por enquanto, não tem diferença estatística de utilizar um ou outro. Então, bate com o que a literatura tem até agora. Tá? O resultado é o... Esse que é complementar aí, Thiago. A gente não tem essa resposta, né? O que é melhor? Como o Matheus falou, não temos experiência com PVA, microesfera e mipenem, não temos diferença ainda nos dados em relação ao que é melhor, o que é pior, inclusive em relação à recidiva. Agora, nitidamente, a embolização com a microesfera, o endpoint é atingido muito mais rápido, tá? Ali com 0,3, 0,6, no máximo 0,9, normalmente você atinge o endpoint, enquanto que no mipenem, às vezes você usa 1,2, 1,5, 2, né, para poder fechar o vaso, né? Então, assim, e assim, em termos de complicação também não tem diferença. Em termos de livedo, poxa, é a técnica, assim, pô, injeta mais com calma, injeta super seletivo, injeta com mipenem, injeta com... Não, dá livedo com mipenem, dá livedo com microesfera, tanto você embolizando ali um pouco depois da origem da artéria, quanto você tiver muito lá enfiado. No início a gente cumpria muito aquela coisa da próstata, fazer super seletivo para evitar, aí pô, cuidado, mão de leve, utilizando seringa de 1, pá, aí pô, livedo, não é possível isso, não tem refluxo. Então, assim, é isso. Só para complementar, e eu queria que, por favor, o Rodrigo complementasse isso que eu vou falar. Tem uma coisa que eu tenho, assim, bem categórico, e eu falo isso em toda vez que eu falo sobre embolização inflamatória. Tá? Não dá para inventar roda. Assim, não dá para usar Onyx, não dá para usar mola, não dá para usar plug. É agente embolizante desse tamanho. Por quê? Tá? Porque a gente não sabe o quanto vai ter de osteonecrose usando outras coisas. Entendeu? E a gente não quer fechar o vaso, porque se der osteonecrose, a gente já conversou várias vezes, a osteonecrose dá um trabalho para os guri tratarem que é enorme, porque ele não tem circulação no joelho. Então, é muito difícil para o ortopedista tratar a osteonecrose. Então, não dá para arriscar. Então, é coisa que não dá para inventar moda. Rodrigo, tu pode complementar um pouquinho sobre a osteonecrose aí, por favor? Não, claro que preocupações sim. de vocês. Claro que sim. O principal receio que a gente tem na osteonecrose, e muitas vezes a gente tem um paciente com uma dor extremamente intensa, e quando a gente fala extremamente intensa, da sudorese de dor, às vezes, na osteonecrose,
E o manejo é extremamente difícil, então tem que tentar, concordo com o Matheus, tem que tentar evitar a todo custo isso aí. E o paciente de osteonecrose, na fase aguda da osteonecrose, e também não é um bom candidato à artroplastia, então a gente tem que primeiro controlar essa fase inicial inflamatória da osteonecrose para depois a gente poder fazer um tratamento mais definitivo. E vou aproveitar que tu com a palavra aqui, eu vi tem duas perguntas no chat ali, do José Ricardo e do Fábio Goulart, acho que dá para responder as duas juntas ali. Se a gente tem experiência na artroplastia do paciente já embolizado. Não, eu não tenho essa experiência ali. A gente conversou, na nossa última conversa, eu e o Matheus falamos justamente sobre isso, como uma ideia de trabalho. A impressão que eu tenho que o paciente seria muito beneficiado, porque é um paciente que desenvolve uma resposta inflamatória bastante acentuada, e eu gostaria de fazer o teste, sim. Mas eu acho que esse teste vai ter que ser com fins científicos, pelo menos no início, porque não existem estudos avançados nessa, eu acho que nem feitos, né, nesse sentido ainda na literatura. E já respondendo também a pergunta do José Ricardo, eu acredito que faça, sim, um sentido fazer a embolização como terapia ponte para a artroplastia. Naqueles casos lá que a gente não quer fazer artroplastia no momento, ou se a gente tiver razão na nossa hipótese ali de que o paciente embolizado previamente à artroplastia ou logo após a artroplastia possa ter um resultado melhor. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uma paciente minha fez artroplastia 30 dias depois, ela não fez aqui em Passo Fundo, né? Uhum. E ela ficou bem, ela está com a prótese há quase 3 anos já e não teve nenhum problema durante o procedimento. Mas foi um único. Fez a artroplastia logo após o procedimento. Foi 30, 40 dias depois. Aquela que eu te falei que sim. Né, uhum. Um caso, a gente tem mas é anedótico, né? É um caso só. Em um caso, a gente tem pacientes que fazem prótese e saem correndo no pós-operatório, né? Então, um caso, acho que não é um número para isso, né, Matheus? Mas o que a gente pode dizer, isso eu posso afirmar por experiência pessoal ali, tá? Que a gente pode afirmar, é que a técnica ela é bastante promissora. A dor alivia. Os pacientes agradecem. Não é em todo mundo, mas a dor alivia. Acredito que não vai ser duradoura, ou seja, vai ter um período, porque isso aí que a dor vai voltar e que a gente vai ter que fazer a artroplastia no paciente, mas eu acho que é um método que veio para ficar. E acho que vocês que são cirurgiões vasculares e que têm essa possibilidade, têm que ir atrás, porque vai ser um tratamento que deve se mostrar bastante difundido no futuro ali, porque realmente funciona a coisa. Faltam evidências, lógico, para a gente poder afirmar e poder gritar isso aí, mas funciona, é promissor. A impressão que a gente tem dos pacientes, o agradecimento dos pacientes, ela é bastante boa. Não só dos pacientes, mas nos exames pós-operatório também, né, Matheus? Matheus, o Tulhão de Minas está questionando se você consegue fazer esse procedimento pelo convênio, caso sim, se você tem algum código específico que você lança, ou são somente casos... É extremamente interpretativo. Eu fiz alguns códigos, alguns procedimentos. Eu tenho procedimentos que foram autorizados a 100%, tenho já muitos negados. Então, a gente faz... Eu peço embolização de tumor ósseo ou de partes moles, entendeu? Mas, como eu disse, é extremamente interpretativo. Eu não tenho como dizer que esse código funciona melhor do que o outro, né? Mas não é uma regra, não é contínuo, uma constância essa situação. Então, é aquela coisa local que tem que se tentar com os auditores locais, né? Porque como não tem um código exato, é a interpretação do convênio autorizar ou não. Como foi a próstata no início, né? Mesmo princípio da próstata. Ainda, na verdade, muitos convênios com a próstata é a mesma coisa. Bom, perfeito. Eu acho que as perguntas já estão se esgotando. Eu acho que poderia abrir para comentários gerais, né? Joaquim, Matheus e Dr. Rodrigo, de repente acho que o Rodrigo, de repente, se pudesse comentar pelo menos aquele paciente que você não indicaria. Eu acho que isso aí seria extremamente importante. Que pacientes que você acha que não valeria a pena fazer a embolização
pelo menos pela essa experiência inicial, né, com o contato com a técnica? Eu acho que eu não indicaria. Tem um paciente que a gente começa a se preocupar muito no consultório, que é aquele paciente que está começando a chegar numa idade muito avançada e o paciente não aceita de maneira nenhuma a artroplastia. E a gente acaba, que eu tenho vários pacientes de consultório que não quiseram artroplastia. E eu tenho uma senhora até que já deve ter até falecido, nunca mais voltou no consultório, depois que ela foi me buscar ajuda, e que eles chegam numa determinada ideia, numa determinada idade ou uma determinada condição clínica que a gente não consegue mais operar esse paciente. Então a gente não pode perder a oportunidade de resolver o problema desse paciente. Vou dar um exemplo, assim, um paciente, sei lá, de 82, 85 anos, que chega no consultório, eu digo assim, tu tem que fazer artroplastia com urgência. Eu não sei como é que você vai estar daqui a 2 anos. Eu não vejo um sentido em a gente adiar, se esse paciente tem uma expectativa de vida um pouco mais longa, de eu adiar uma prótese de joelho num paciente de 77, de 80 anos, eu vou adiar para quê? Ele vai melhorar com a prótese. Lógico que tem os riscos da cirurgia, mas esse é um paciente que ele vai ser submetido a uma cirurgia. E quando ele já tem essa idade mais avançada, eu tento insistir em operar. É lógico que se é um paciente bem mais jovem, botar 60, 65 anos ali, a gente sempre tenta 70 anos até, eu acho que tem um espaço para terapia vascular. Mas no paciente com mais idade, eu não indicaria esse procedimento. Na verdade, eu não indicaria nada, sou mais categórico em indicar cirurgia. Agora, em relação aos pacientes que não melhoram, a gente realmente não conseguiu ver ainda por um exame de imagem. A própria ressonância, que o Matheus mostrou ali, tem ressonância que tem edema no pré, diminui o edema no pós e o paciente não melhorou. Ou seja, a gente a gente não conseguiu, pelo menos não é com a ressonância, talvez, que a gente consiga definir qual é o paciente que não tem essa indicação. Eu até acho que o Matheus, que tem essa maior casuística ali, de todos, ele que iniciou isso aí no Brasil, e ele pode dizer até melhor quais são os pacientes que ele realmente vê que não melhora. Mas eu acredito que sejam os pacientes com mais deformidade, né, Matheus? Isso aí. O Rodrigo falou tudo, né? Eu só vou acrescentar dois tipos de paciente que eu tenho a impressão de que não vão melhorar. Né? Além desse, o cara que tem indicação de prótese, ele não tem indicação de embolização inflamatória. Ponto. Tá? Ele tem indicação de prótese. Então, o procedimento é feito para o cara que não tem indicação de prótese. Tá? Então, mas os caras que não melhoraram foram os pós-operatórios de menisco que não melhoraram com a cirurgia, eles não vão melhorar com a embolização inflamatória. Eu tenho uma paciente que botou o dedo na minha cara no consultório, indignada comigo, porque ela não tinha melhorado nada, entendeu? Porque ela melhorou um mês, e que foi quando tinha inflamação, e depois piorou de novo. E o outro paciente, que não é especificamente de joelho, mas que é uma impressão que a gente tem, que foi excluído do meu doutorado, é o paciente com fibromialgia. Sabe? A gente com fibromialgia, tu vai injetar 300, 400 ml de agente embolizante e a dor vai continuar. Então, eu não recomendo fazer com fibromialgia também. Eu para mim já tenho claro uma coisa. Primeiro, isso aqui a gente está tentando fazer um tratamento para melhorar a inflamação, para tirar a dor. Então, esse é o primeiro princípio. Nós não vamos tratar deformidade. Então, paciente que tem muita deformidade, aqueles quiroguinilose 4, ou que tem muita lesão, esse não é o primeiro procedimento a se fazer. Então, esse é o doente ruim. O Rubens perguntou isso aqui no chat. Esse é o doente ruim. Aí a gente cai em dois extremos, na minha opinião. O extremo que é aquele paciente que tem sinovite, tem inflamação, tem pouca deformidade, ou de preferência nenhuma deformidade ou lesão, tipo quiroguinilose 1 e 2, e que é resistente ao tratamento com medicação e infiltração, que é o protocolo que a gente está fazendo, ou seja, mais de 6 meses usando aquelas drogas com repiques de dor, esse é o doente que deveria fazer embolização, na minha modesta opinião. Pegando a outra ponta, também vejo indicação daqueles 20% de doentes que fazem a prótese e mantêm dor. Se ele já corrigiu a deformidade e continua mantendo a dor, por que não fazer uma embolização para tirar a dor?
Às vezes a prótese não vai tirar, ela vai corrigir a deformidade ou parcialmente, né, corrige de certa forma, é o melhor tratamento para corrigir a deformidade, mas não tira, às vezes tem paciente que tem 20% tem dor residual. Então esse talvez seja um outro nicho de paciente, ou seja, aquele paciente bem no comecinho ou aquele doente muito lá no finalzinho, sabe? Essa é a minha visão. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando na parte final. Acho que não tem mais nenhum questionamento. Gostaria de agradecer a presença de todos, a moderação, o aprendizado, parabenizar esse time de peso, né? Acho que foi muito esclarecedor para todos os níveis de audiência, desde do pessoal, né, até os mais experientes. E queria abrir mais uma vez, caso alguém tenha alguma mensagem final, senão a gente acha que já poderia encerrar por aqui. De mensagem final, Thiago, eu acho que esse procedimento vai ser a nova onda no setor de embolização. Assim como a gente teve a próstata aí nos últimos 12 anos, hoje a gente tem basicamente 3 procedimentos novos em embolização disputando a radiologia intervencionista, que é a embolização articular, a bariátrica e a hemorroida. Na minha visão, esse é o tema mais quente que a gente tem e é onde a gente deveria concentrar nossos esforços de agora em diante. Bacana, Joaquim. Eu também acredito que esse é o ponto. De acordo. Matheus, alguma palavra final para a gente poder Não, fechar? só queria agradecer a oportunidade aí, a audiência de todo mundo, né? Agradecer o pessoal que está me ajudando, né? Na verdade, não está ajudando, porque esse é um estudo feito em muitas mãos e não é possível, não seria possível fazer sem a ajuda de todo mundo. Eu só tenho a maior experiência do Brasil porque eu trabalho num centro ortopédico gigantesco, né, onde os caras são fantásticos e tem um volume grande, então é aquele negócio do lugar certo. Então, agradecer, né, toda a equipe da ortopedia e também, especialmente o Rodrigo por estar ajudando aí nesse estudo e o Joaquim também com tudo isso, né, o estudo e a equipe aqui que trabalha comigo, porque isso não é um estudo de 2 mãos, é um estudo de muitas e muitas mãos. Então, só isso que eu queria agradecer. Bacana, Matheus. Agradecer também ao Rodrigo. Rodrigo, quer comentar algo? Já me despedindo, agradecer muito a colaboração de outras especialidades. Isso engrandece muito, enriquece muito o diálogo e a discussão. Acho que isso é o ponto principal, né? Sinta-se sempre abraçado pela comunidade intervencionista e, mais uma vez, obrigado. Eu gostaria só de agradecer o convite, foi proveitoso essa conversa, muito proveitosa, e acho que vocês têm só para terminar e repetir o que eu já falei, acho que vocês têm um procedimento extremamente promissor em mãos aí, tá? E isso aí são procedimentos que vão somar, não é para dividir, é para somar. É isso aí. Pessoal, desejar uma boa noite e um resto de semana para todo mundo. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado.